Após os sinais serem captados e trafegarem pela cabeação que os conduz ao local de controle, o primeiro equipamento encontrado é a mesa de som, e é nela que, após instalado e calibrado o sistema, acontece a grande maioria do trabalho do operador de som, salvo alguns eventuais ajustes em periféricos, como gravadores, módulos de efeitos, aparelhos de playback, etc. Uma visão geral. Em termos gerais, a mesa de som é responsável por, primeiro, elevar o nível do sinal que chega à mesa. Segundo, ajustar a equalização, graves, médios e agudos deste sinal. Terceiro, é acertar a intensidade sonora de cada voz ou instrumento, que será então enviado ao destino principal, como as caixas principais, por exemplo, e a outros destinos auxiliares, como o sistema de retorno e módulos de efeitos, além de possibilitar subagrupamentos de sinais por tipo ou qualquer outra característica que o operador desejar para organizar e simplificar o seu trabalho. Vamos buscar compreender a razão por trás de cada uma destas funções, entrando em alguns detalhes de como isto ocorre dentro da mesa e comentando técnicas necessárias para que estes processos sejam realizados de modo a preservar a máxima qualidade do sinal. A superfície de controle. O primeiro processo necessário é a elevação do baixo nível do sinal mic, que em média o valor nominal chega do palco entre 0 e 77,5 mV, a um nível line com o qual ele será trabalhado dentro da mesa e nos demais aparelhos do sistema após sair da mesa. Por ser a primeira das várias etapas de processamento do sinal, até que o mesmo seja enviado às caixas após a amplificação final, esta amplificação, conhecida por pré-amplificação, representa uma das mais delicadas tarefas da mesa de som, pois se os componentes ou os circuitos desta etapa não forem de boa qualidade, os sinais que chegam captados do palco já terão sua qualidade comprometida desde o primeiro instante de processamento do sinal. Feito este ajuste de nível, o sinal com seu nível mais robusto é agora encaminhado à seção de equalização para os ajustes de filtros que irão aumentar ou diminuir as características de timbre grave, médio e agudo do som de cada voz ou instrumento. Após a equalização, o sinal passa pelos botões de endereçamento que se encarregam de colocá-los nos barramentos principais ou de subagrupamentos que serão enviados posteriormente aos barramentos principais após passarem por mais algum ajuste de nível e talvez processamento por algum equipamento externo da mesa, pois estes subgrupos podem ser acessados via jacks de insert de sinal. Além de endereçar os sinais para as saídas principais para amplificação ou gravação, é comum que o operador também esteja enviando alguns agrupamentos de sinais ou mix para um ou mais sistemas auxiliares, como, por exemplo, de palco, no hall de entrada. Estas saídas auxiliares também servem como uma forma de se selecionar quais vozes ou instrumentos serão enviados para um determinado módulo de efeito. Antes de comentar os controles que possibilitam que estas funções ocorram numa mesa de som, vamos compreender como os mesmos estão dispostos numa mesa para que seja mais fácil você encontrá-los. É claro que estaremos falando de modo genérico, porém, embora não exista um padrão rígido adotado por todos os fabricantes, a sequência lógica dos passos de operação tem, ao longo do tempo, feito com que a maioria dos fabricantes sigam uma disposição semelhante dos controles nas superfícies de controle de suas mesas de som. Assim sendo, o que normalmente ocorre é que temos os canais, ou seja, os circuitos encarregados de receber e processar uma única voz ou instrumento, alinhados no sentido vertical, com referência à posição do operador, ou seja, partindo dele para a parte mais distante da mesa, e o agrupamento de funções semelhantes na horizontal, ou seja, com seus botões correndo um ao lado do outro, canal por canal. Estes controles trabalham com os sinais que foram agrupados e mixados na intensidade desejada pelo operador e dão um ajuste final de intensidade antes destes agrupamentos de sinais serem enviados aos seus destinos diversos. Por exemplo, os faders de subgrupos ou submasters dão ao operador a oportunidade de regular a intensidade de um grupo de sinais antes que sejam enviados aos faders master. Os faders master enviam os sinais por um caminho que os conduzirá às caixas principais,